Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trendce, e quem está aqui comigo hoje é o Silvio Carlos, secretário executivo do agronegócio na SEDET, e o Jader Oliveira, diretor executivo na Alfa Quebec. O tema de hoje do nosso programa será investimentos no agronegócio. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutor Jader? Olá, tudo bem aqui. Eu estou falando do interior de São Paulo e um abraço para vocês que estão aí no Ceará, em Fortaleza. Um abraço, doutor Silvio, um abraço a toda a equipe de produção. Tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui prontos. Show. É um prazer, uma honra estar com vocês. Obrigada. Doutor Silvio, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer, doutor Jader, participarmos juntos aí desse momento. Estamos aqui para colaborar. Obrigado. Perfeito. Vamos iniciar? O agronegócio é um dos setores da economia que mais cresce no Brasil. Por isso, eu pergunto aos senhores, a que se deve tal desenvolvimento do setor? Gostaria de começar com o doutor Jader e a gente segue com o doutor Silvio. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Primeiro, o agronegócio, na minha opinião, ele atingiu a sua maturidade. Ele é pujante, é forte, é competitivo e está capitalizado hoje. Hoje em dia, o setor agronegócio, como você diz, ele lidera a produção até de alguns setores da indústria, do comércio, dos serviços. Eu falo aqui de uma região que é considerada a capital do agronegócios. Eu estou a 40 quilômetros de Ribeirão Preto, a 40 minutos aqui da Embrapa Tecnologia. Então, o agronegócio continua forte. E sobre um dos setores, por quê? Já para a primeira pergunta, por que é um setor que tanto cresce? Eu daria um passo atrás na história e voltaria lá nos anos 60, quando foi criado, quando a gente tinha naquela época ainda os complexos rurais, nos anos 60, a gente tinha complexos rurais ainda, anos 50, quando tudo era feito dentro da propriedade rural, até algumas máquinas e equipamentos. E aí a gente vem nos anos 70, nós temos uma política de crédito farto e subsidiado, crédito farto e barato, que está na raiz da consolidação do agronegócio que nós temos hoje. Nós tivemos o Proálcool, tivemos o Prodecer 1, 2 e 3, que possibilitou essa envergadura que o agronegócio tem hoje. Nos anos 80, nós tivemos as criações dos complexos agroindustriais, das cadeias que surgiu lá com a fumicultura no sul, depois a suinocultura, a avicultura. Aqui em São Paulo, as grandes cadeias de produção de álcool, de açúcar e álcool, e por aí afora, isso com grande apoio do setor financeiro público e privado, né? Não podemos esquecer também do papel do BNDES, o BNDES financiando os investimentos no agronegócio, também nas fábricas de equipamentos, tanto a montante, como nós costumamos dizer, quanto a jusante, não? Criando estímulos ao acesso a insumos modernos e também nas máquinas e equipamentos para a produção. O papel da Embrapa foi fundamental no desenvolvimento de tecnologias, nesse salto de tecnologia e de competitividade, de qualidade da produção do agronegócio. E ainda continua muito importante. E também nós não podemos esquecer que o agronegócio
ele é muito bem articulado no Congresso Nacional, nos legislativos, no Executivo, e isso tudo ajudou na construção e na pujança do agronegócio atual na defesa dos seus projetos. Hoje nós temos também um cenário que é muito favorável, e nós tivemos uma sequência de cenário externo favorável para o agronegócio e o consumo da China aumentando, um consumo pujante também e demandante de muita produção do nosso agronegócio. O Oriente Médio, o câmbio também, com flutuações que permitem tornar os preços do agronegócio brasileiro competitivos, e tudo isso casado com política de crédito, como eu disse. Agora, mais recente, nós tivemos a guerra no leste europeu, que trancou a exportação de produtos até então, de certa forma, concorrentes, soja, milho, até o trigo, o que, de certa forma, impactou os preços nossos internos, mas alavancou os preços também das commodities, carro-chefe do nosso agronegócio, né? Por outro lado, nós tivemos também a flexibilização sanitária, conjugada com uma mobilidade de pessoas. Então, a volta das atividades econômicas em muitos países. Lembra que nós tivemos uma pandemia com restrição séria, agora desde março de 20. Então, esse afrouxamento, essa flexibilização das regras sanitárias também puxam as vendas do agronegócio, o comércio do agronegócio, e que dá para ele essa situação que é até muito favorável, enquanto o mundo estava com os estoques muito baixos, porque até então nós tínhamos uma economia globalizada, funcionando, sem conflitos armados, sem pandemia, e onde tudo estava funcionando com uma certa eficiência, o que é interrompido. Agora a gente tem muitos países trabalhando com soberania e segurança alimentar e recompondo seus estoques. E isso, de certa forma, para não depender de importações. Ou seja, o agronegócio está cada vez mais se consolidando, se fortalecendo. Isso é bom. É bom porque gera divisas, ajuda na geração de superávites comerciais, na nossa balança comercial, e também no equilíbrio do nosso balanço de pagamentos, gera empregos e de certa forma, é um estímulo a mais para a produção de tecnologias e de ganhos de produtividade. Esses eram meus comentários iniciais, então, que eu gostaria de fazer agora, aguardando aqui a participação do Dr. Silvio. Obrigado, Kelly. Bom, parabéns, doutor Jader, gostei bastante das palavras e falou muito aí do contexto histórico aí do agronegócio brasileiro. Eu acho que é justamente isso, desde as universidades, né? E aí você está numa região aí privilegiada. Nós tivemos aí a Exalc, né? Que trouxe toda um conhecimento para a agricultura e a pecuária brasileira. Então, a Exalc teve esse papel, aí, assim como todas as universidades, a Universidade Federal de Viçosa, Lavras e diversas universidades aí que trouxeram toda essa bagagem de conhecimento. Aí veio a Embrapa, como você citou, e a Embrapa fez esse ganho, esse salto aí na década de 70, 80, e aí o mundo começou a conhecer o Brasil, o que era a produção brasileira, e a gente nós caminhamos aí a passos largos aí nos últimos anos. Vale ressaltar também o poder da agroindústria brasileira, esse poder aí de trazer aí novas tecnologias e trazer mecanização, né, agricultura de precisão, e isso deu um salto tecnológico fabuloso. Nos últimos anos, aí você citou muito bem, eu gostaria de ressaltar a importância que foi um marco assim para identificar a importância do agronegócio no mundo e da agricultura e da alimentação. Foi a pandemia. Nós tivemos uma pandemia onde todo mundo parou de produzir, parou de trabalhar, mas o agro não parou. Ele nos últimos 2 anos ele trabalhou foi mais para suprir o mundo de alimentos, e o mundo carece muito de alimentos e alimentos saudáveis, e viu a importância da alimentação saudável, e isso foi muito importante, assim, um contexto interessante
E quando tudo que você acha que está tudo confortável, vem uma guerra, que aí traz o Brasil a refletir na produção de fertilizantes, na dependência que nós temos de outros países, e aí focando cada vez mais na produção. Então, é um agronegócio aí que pujante, que cresce, que necessita produzir e que se reinventa e busca cada vez mais pela sustentabilidade, né? Sustentabilidade não só pela questão do mercado, porque o mercado exige isso, o mercado europeu está exigindo isso, o mercado americano está exigindo, o mercado mundial está exigindo que tenha práticas sustentáveis na agricultura. E agora, mas também na questão de recursos naturais. Nós temos os recursos naturais que precisam ser utilizados aí de forma racional. Então, esse eu acho que é o que a agricultura, o agronegócio brasileiro passou aí nos últimos anos e que tende aí a um crescimento fabuloso e que desponta aí para níveis mundiais. Mais ou menos isso aí, só complementando as palavras do Dr. Jada. Perfeitamente. Segundo o levantamento do IPEA, o agronegócio teve um superávit de 43,7 bilhões de dólares nos 4 primeiros meses de 2022. O Instituto também divulgou uma pesquisa onde coloca o Brasil em segundo lugar no ranking das nações agroexportadoras que mais reduziram a emissão de gases poluentes. E aí eu pergunto para vocês, como o Brasil conseguiu equilibrar essa balança entre economia e sustentabilidade? E aí quais investimentos foram feitos nessa vertente? Aí a gente pode falar de Brasil, pode falar de Nordeste, de Ceará, tá bom? Doutor Jada, a palavra é sua. Primeiro, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu gostaria de dizer que a agropecuária, o setor agropecuário, ele responde por cerca de 30% da emissão de gases de efeito estufa, né? Se a gente pensar deste modo. Mais uma quantidade, uma participação muito forte na emissão de gás metano, quase 80% provém da nossa pecuária, né? E aí nós temos uma área com pastagens que chega a quase 170 milhões de hectares, uma área muito grande, que é aí ocupada, cultivada, não? E 70% ou 42% desta área toda, cerca de 70 milhões de hectares, são consideradas com uma degradação severa ou moderada. Então, todo esforço, todo movimento que nós fazemos para recuperar essas áreas que estão degradadas já impacta muito na emissão do gás metano e aí na contribuição do Brasil para a redução dos gases de efeito estufa. Então, qualquer movimento que nós fazemos para reduzir essa degradação ou para recuperá-las e não derrubar novas áreas já representa um impacto grande na emissão do gás carbônico, do CO2. Mas, além disso, nós tivemos o plano ABC. Veja bem, o plano ABC que foi lançado e está sendo capitaneado aí pelo BNDES para financiar investimentos para a redução de impactos ambientais causados pelas atividades agropecuárias. Para vocês terem ideia, para nós pensarmos juntos aqui, a taxa de juros desses financiamentos é de 5,5% ao ano. Veja bem, esse ano nós devemos registrar uma inflação pelo IPCA de mais de 8%, e as taxas de juros desses financiamentos são de 5,5% ao ano, portanto, juros reais negativos. O teto também desses financiamentos chega a 5 milhões por cada cliente, e pode chegar a 150 milhões se for tomado no coletivo, né? Uma cooperativa, por exemplo. E o BNDES participa no aporte de 100% dos recursos, ou seja, não é preciso recursos próprios. O agricultor ou a agropecuária, a agropecuarista, a companhia, ela tem de 10 anos para pagamento, com 5 anos de carência, e a garantia é negociada livremente entre o banco operador do BNDES
e a clientela, ou seja, são facilitações que impulsionam investimentos, por exemplo, para a recuperação de pastagens, para sistemas orgânicos de produção agropecuária, para o plantio direto, que é aquele plantio que a gente chama plantio na palha. Existe o ABC Plantio Direto, lá no BNDES, operado pelo BNDES. Muito importante, sistemas de integração, lavoura-pecuária, pecuária-lavoura, lavoura e florestas. Todas essas técnicas, essas práticas, reduzem muito o impacto ambiental e na emissão de gases de efeito estufa. E isso nós estamos vendo aqui nos assentamentos no interior de São Paulo. Nós trabalhamos aqui com um projeto do sistema agroflorestais, que vai muito nesta linha. Porém, às vezes, não com acesso ao crédito. Nós estamos fazendo mesmo com os recursos próprios. E aí tem uma série de linhas dentro do ABC Florestas, ambiental, tratamento de dejetos. São linhas todas de apoio ao financiamento que estão em vigor lá no BNDES. ABC, bioinsumos, também para o manejo de solos. Ou seja, é um impacto, são linhas importantes, né, para o controle das emissões e a redução do efeito estufa, que já aportaram, agora comprometidos agora em 19, eu consultei o site do BNDES, esse programa ABC já tem comprometido quase 900 milhões de reais. Então, apesar de ser uma iniciativa relativamente nova, é fundamental esse apoio de crédito para fazer essas transformações no sistema de produção e a redução da emissão de gases de efeito estufa, que cada vez mais, como o Dr. Silva acabou de lembrar, será cada vez mais exigido da agropecuária, do agronegócio, do agribusiness brasileiro. Então, eu gostaria de destacar este ponto. Muito bem, doutor Jada. Eu gostei bastante aí do resumo aí, da explanação sobre o programa ABC, que eu acho de grande importância. Eu acho que nós tivemos várias ações aqui no Ceará voltada para isso, integrando aqui as secretarias de Estado. E também ressalto aqui um importante tema que eu acho que deve ser discutido, né, mais à frente, sobre a questão de energias renováveis. O Estado do Ceará ele tem primado aí por esse tema, né? A gente tem um potencial muito grande para energia eólica e energia solar, e aí isso tudo nos favorece a ter a possibilidade de investimentos em hidrogênio verde, que aí é uma nova tecnologia, né, que está trazendo aí o Brasil, né, porque os países, principalmente os países europeus, vão demandar muito fonte de hidrogênio, né, e esse hidrogênio ele tem que ser produzido através de energias renováveis, né, eólica ou solar, e além disso, a gente vai ter para o transporte desse hidrogênio, a gente vai produzir amônia. Essa amônia vai ser produzida também com energia verde. Então, vai ser uma amônia verde. E aí, essa amônia vai servir também não só para produzir, mas para fertilizantes. Nós estamos aí com uma carência muito grande da Rússia, da Ucrânia, de fertilizantes, né? Principalmente fertilizantes nitrogenados. E isso vai favorecer bastante a gente ser um grande produtor de fertilizantes nitrogenados verdes. Isso ajuda bastante a nossos produtos serem mais valorizados no mercado internacional. E aí acho que esse é um futuro da onde a gente não tem mais para onde voltar atrás, é um futuro aí que, por isso nós estamos hoje, o Estado do Ceará já tem 20 memorandos de entendimento aí firmados com indústrias que querem produzir hidrogênio verde aqui no Ceará. Então, acho que isso casa perfeitamente com o nosso agronegócio, com o nosso setor agropecuário, que demonstra e apresenta para o mundo aí uma
uma nova certificação, uma nova sustentabilidade aí na produção mundial. Então, é mais ou menos isso. Ótimo. Gostei muito dessa parte do hidrogênio verde. Acho muito importante a gente começar a pensar no hidrogênio verde em todos os setores da economia, né? Não só no setor de energias, porque ele se encaixa perfeitamente em todos os setores, né, da nossa economia. A gente pode fazer bom uso disso, lembrando que aqui no Brasil a gente tem energias renováveis o ano todo, a gente é privilegiado por ter sol, por ter mar, né, ter uma extensão litorânea muito grande. Então, a gente tem que usar e abusar desses recursos que nós temos, né? Então, vamos lá. Na opinião dos senhores, quais são os principais obstáculos para o desenvolvimento do agronegócio? Não só para o desenvolvimento, mas também os obstáculos que o agronegócio enfrenta aqui no Brasil. Existe algum obstáculo ainda? E, se existir, quais são? Pode começar, doutor Jada. Bom, obrigado, Kelly, pela pergunta. Os principais obstáculos para o crescimento do agronegócio no Brasil. Bom, eu gostaria de retomar as questões de logística, que nós já começamos a comentar aqui, e a elevação dos custos de produção em decorrência dos conflitos no leste europeu. Este é um ponto que eu acho que merece ser levantado aqui. Também lembrar a desarticulação das cadeias produtivas globais em decorrência da pandemia. Também falamos aqui do encarecimento dos fretes, da falta de containers, da falta de microchips, que são utilizados na nossa tecnologia digital, que está sendo muito utilizada no agronegócio dos dias de hoje, né? Que é bem mais tecnológico do que no passado, né? Mas também tem outras. Eu acho que nós começamos a falar aqui, esse é um ponto que eu gostaria de falar mais, porque o doutor Silvio trouxe aí as questões da energia, hidrogênio verde, e eu me lembrei aqui da feira que nós temos aqui, a AgriShow, aqui em Ribeirão Preto. Nós tivemos este ano aqui a feira de AgriShow, e a compra, o movimento de negócios aqui foi recorde. Eu tenho aqui 11 bilhões de reais foram negociados na feira da AgriShow aqui deste ano. E muitas máquinas com tecnologia digital e também drones, robóticas. Bom, e depois a gente pode falar mais disso, mas já antevendo as mudanças climáticas, equipamentos de irrigação, foram muitos demandados aqui na feira e estão nesse pacote grande de negociação. Então, o desafio, mudanças climáticas, nós vamos ter que fazer investimentos para proteger os nossos biomas aqui. Aqui no estado, os incêndios estão sendo cada vez mais frequentes, gerando prejuízos. E quem tem mais sentido aqui são as usinas de cana, o complexo sucroalcooleiro, porque os incêndios dizimam os canaviais nessas épocas muito secas, além do nosso meio ambiente, né? Então, nós vamos precisar investir muito para enfrentar as mudanças climáticas. Outro desafio é a superação da pobreza e da fome no campo. Não dá para a gente ter um agronegócio que produz 271 milhões de toneladas e o mundo olhar para a gente e ver 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, 33 milhões em situação grave de insegurança alimentar, que é quando a família não sabe se terá a próxima refeição ou qual será a qualidade dessa refeição. E no meio rural, 6 milhões de pessoas famintas. Então, a gente fala de um lado de um agronegócio, agribusiness pujante, mas nós temos que resolver, superar a pobreza e a fome no campo. Outra questão, a vinculação da imagem do agronegócio com violação de direitos humanos. Esse é outro desafio que eu acho que nós vamos ter que superar. Violação de direitos humanos, sociais e ambientais. Nós temos que provar que
o agronegócio ele se relaciona de forma sustentável com o meio ambiente. Temos que provar isso para o mundo. Então, às vezes eu vejo a propaganda, o agronegócio é tudo. O agronegócio é tudo, mas não é tudo. O agronegócio não é poluição de rios, não desmata ilegalmente, não mata e não assassina pessoas, preserva a cultura dos povos. Quando nós tivemos esse episódio com o Bruno Pereira e com o Dom Philips, lá no Vale do Javari, por um momento se insinuou o envolvimento da pecuária, da extração de madeira com narcotraficantes. Isto representa um risco de imagem muito grande para o agronegócio. Então, nós vamos ter que superar isto, porque o risco de imagem ele está um passinho ali para o risco de crédito. Então, os bancos, diante desse risco, cobram taxas de juros mais elevadas. Alguns restringem crédito, organismos internacionais, por exemplo, restringem o crédito. Tudo isso nós vamos ter que pensar e superar num contexto em que as finanças públicas do Estado já estão muito pressionadas e estão se exaurindo. O governo gastou muito com o combate à Covid e nós estamos no limiar de uma necessidade de recursos para o controle fiscal. Bom, a falta de investimentos para a preservação da fauna brasileira e no deslocamento de insumos. Eu não sei se aí vocês têm esse problema, mas aqui no Sul, no deslocamento de equipamentos, da produção, essas carretas, eu fico muito triste quando eu vejo um animal morto na rodovia, na beira da rodovia. E vocês sabem quantos animais foram atropelados neste ano, de janeiro até ontem, por exemplo? 223 milhões de animais silvestres foram atropelados nas nossas rodovias. Os dados estão lá no www.sistemaurubu.com.br. Eles acompanham e fazem esse mapeamento. Então, nós temos que ser um agronegócio competitivo, mas também sustentável. Vamos ter que realizar investimentos para reduzir essas formas de atropelamentos e mortes e destruição da nossa fauna e flora. Eu gostaria de destacar esses pontos. Obrigado. Muito bom. Muito bom, doutor Jader. Só complementando, né, em termos aí, eu acho que, e até concordando, a questão da logística é fundamental. Então, a infraestrutura que nós temos de estrada, né, o que se perde na produção ao longo do transporte até os portos, isso é impressionante e poderia ser minimizado. A questão da nossa infraestrutura ainda é pouca infraestrutura ferroviária. Eu acho que, apesar de termos aí vários projetos em andamento, né, Transnordestina, isso aí a expectativa é boa para o futuro, mas precisa ser maior incentivada, é muito importante. O Ceará até é bem carente aí nessa temática e espera aí com ansiedade a conclusão aí da Transnordestina, para que a gente possa, pelo Porto do Pecém, aí exportar muito mais do que exportamos. Então, vai ajudar bastante ao Nordeste brasileiro. A gente tem a infraestrutura de portos também, precisa ser melhorada. Os nossos aeroportos até já melhoraram, mas... então, toda essa logística ela é estratégica para que o nosso agronegócio possa vir a crescer. Destaco também aí a questão do meio ambiente, como o doutor Jada já falou, a situação aí a gente precisa cada vez mais melhorar nossa legislação ambiental e legislações modernas e também que facilitem aí os investimentos. Os investimentos às vezes demoram muito por problemas de burocracia, né, nas licenças ambientais, e isso é um gargalo que o agronegócio ainda sofre e que pode ser melhorado. Já melhorou bastante nos últimos anos, a gente reconhece, e não que deva ser aberto, assim, apenas a gente busca, né, o agronegócio busca pela agilidade, pela eficiência aí
nessa situação de processos, né? A gente vê também as tecnologias para grandes empresas, grandes agropecuárias e grandes agroindústrias, isso já está bem solucionado e bem acessível a todos os grandes produtores. Mas ainda os pequenos ainda carecem de tecnologia, de transferência de tecnologia aos pequenos, e os pequenos são muito importantes no setor agropecuário brasileiro, né? Ele tem a nossa agricultura familiar ainda carece de muita tecnologia, e não só tecnologia em sistemas, tecnologias em até produtos e processos simples que já são acessíveis e que é desconhecido para o pequeno agricultor. A gente vê também uma busca, né, do conhecimento pelos agricultores, e essa transferência de tecnologia perpassa aí pelos institutos federais, pelas escolas, e a gente vê uma expansão grande e boa dos institutos federais pelo Brasil. Então, a gente vê que isso melhorou nos últimos anos, mas que precisa ser cada vez mais reforçado. Os institutos federais têm um papel estratégico no interior. E os últimos anos, a gente viu esse resultado, né? Escolas sendo transformadas e focada muito no agronegócio. Então, o agronegócio deve muito aos institutos federais. Então, eu vejo que a educação é fundamental no processo para que a gente tenha um agronegócio. Aí a educação fala tudo, né? Porque aí fala desde da ciência e tecnologia, desde a educação, desde a conscientização ambiental, desde a conscientização aí do uso adequado da terra. Então, mais ou menos isso, só para complementar aí as palavras do Dr. Jada. Obrigado. Ótimo, muito bom. E agora vamos falar um pouco de futuro, né? Quais são as perspectivas para o setor nos próximos anos? Dr. Jader, o senhor pode começar, por favor? Sim, bom, obrigado. Bom, primeiro, o setor, o agronegócios, o agribins, continuará fundamental para a nossa balança comercial, para gerar superávites. Isto é certo, né? E vai crescer muito ao longo da próxima década e vai continuar crescendo acima do percentual da indústria geral, do comércio e do serviço, sem dúvida. As previsões são de crescimentos ainda acima dos 3%. Nós agora devemos ter uma pressão, uma demanda muito forte do agronegócios para a recomposição dos estoques de alimentos, tanto internos, aqui no Brasil, quanto externos. Então, a demanda deverá continuar aquecida ainda. Nós temos aí chegando a internet. Eu acabei de ver aqui que deve começar pelo Distrito Federal, por Brasília, a conexão 5G de uma forma com mais escala. Mas também deverá ocorrer esse movimento no campo, onde ainda a grande parte das propriedades não tem acesso à internet de uma forma que atenda, por exemplo, a utilização da tecnologia digital 4.0, que é a robótica, a inteligência artificial, os drones, todo esse avanço que está ocorrendo na gestão da propriedade com a utilização desses recursos. Mas a outra questão que eu vejo é que nós estamos caminhando para a construção de um novo sistema de produção, que vai ter, ao meu ponto de vista, uma convivência com a diversidade e com a biodiversidade. Eu estou falando num sistema de produção com igualdade de gêneros. Hoje a gente tem muitas mulheres no comando de agroindústria, quando nós não tínhamos isso nos anos 60. Nós temos um grupo, Mulheres no Agro, por exemplo, que é muito ativa, Paraná, São Paulo, Centro-Oeste, a própria ministra da Agricultura, mas nós temos que avançar ainda pela questão de raças, de etnias. Nós vamos viver agora uma década de mais investimento na preservação do meio ambiente,
da vida humana dos animais. Nós vamos construir um sistema bimodal de produção e mais sólido e mais harmônico. Eu tenho conversado com lideranças do agronegócios e também com dos movimentos sociais, em que haja um equilíbrio entre a agricultura comercial, no apoio entre a agricultura comercial e a agricultura familiar, ou seja, os pacotes têm que prever apoios para os dois segmentos, não concentrar apenas aqui ou ali. Isto também deve prever as atividades, os artesanatos nas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pesca artesanal, assentamentos da reforma agrária. Esses movimentos não são concorrentes, eles são complementares com o agrobusiness, com o agronegócios. Não há necessidade de ter rivalidade entre a agricultura orgânica, por exemplo, e a agricultura extensiva, né? Isso nos cuidados, nos tratos culturais de ambos. Não? Investimentos no enfrentamento das mudanças climáticas, nós já falamos, recuperação, isto vai se acelerar, recuperação de terra, reflorestamento, preservação da Amazônia, Caatinga, que é aí no Nordeste, principalmente, né? No Pantanal, as brigadas contra incêndios, nós vamos ter que investir em passagens subterrâneas e aéreas para o deslocamento dos animais seguros. Bom, mas, de certa forma, vamos continuar ainda liderando a exportação de açúcar, soja, laranja, essa pujança toda do agronegócio, e nós, como grandes exportadores de carne bovina, avicultura, nada disso tira. Como eu disse no começo da fala, o agronegócio está maduro, consolidado, eficiente e competitivo. Falta incorporar, do meu ponto de vista, esta questão social e do meio ambiente. Eu acho que esse é o grande desafio para os próximos 10 anos que nós temos pela frente aí, e construir um novo sistema de produção mais harmonioso, mais integrado, mais sustentável. Obrigado. Bom, perfeito, doutor Jader. Eu vejo... Bom, aproveitando até para falar um pouco aqui do que a gente faz aqui no Ceará, que aí eu acho que o que é que a gente pensa do agronegócio no Ceará para que a gente tenha um futuro promissor. O que a gente produz, a gente trata o nosso agronegócio aqui entre agricultura, pecuária, aquicultura, que aí o camarão, a tilápia, e a pesca. A economia do mar também está dentro do agronegócio, a gente trata como isso, então a gente trabalha também o setor. Mas a agricultura e a pecuária, a gente vê que a gente tem poucos recursos naturais, principalmente água. A gente tem pouca água. Tem clima favorável para a produção de alimentos. Tem uma logística, né? Logística a gente falou bastante. Nós temos logística, nós temos mão de obra qualificada para produzir, mas nós temos pouca água. Então, com essa pouca água que a gente tem, a gente precisa produzir alimentos de maior valor agregado. No passado, sempre se pensava em produzir culturas de subsistência, milho, feijão, focada em produção mesmo, para o animal ou para a alimentação, mas de pouco valor agregado, com baixas produtividades. Então, a gente focou muito a trabalhar culturas de alto valor agregado, por isso que a fruticultura cresceu bastante no estado do Ceará. Hoje nós trabalhamos bastante a exportação de frutas, né? Principalmente melão, melancia, banana, e a gente tem uma possibilidade de produzir outras culturas. E aí eu vou destacar só uma que tenho trabalhado bastante nos últimos meses, perdão, que é o blueberry, o mirtilho, né, que ele tem um alto valor agregado. Os berries em geral, o mirtilho, o morango, framboesa, todos eles têm alto valor agregado, mas o blueberry, o mirtilho, principalmente, ele tem um alto valor agregado. Ele pode ser produzido em diversos climas ou seja, ele gera muito emprego. Então, a gente trabalhou indicadores como geração de emprego por metro cúbico,
geração de dinheiro, né, ou seja, receita por metro cúbico, o consumo, né, metro cúbico por hectare. Esses indicadores aí nos norteiam em seguir escolhendo e incentivando a agricultura cearense a produzir culturas que têm melhores indicadores. Então, a gente tem pouca área, a gente tem pouca água, a gente precisa, nesse pouco espaço e com esse poucos recursos, produzir culturas de alto valor agregado, que gere mais emprego e gere mais renda. Então, esse é o futuro que a gente pensa do agronegócio cearense, gerando emprego e renda, e para isso a gente precisa ter alta tecnologia, precisa ter logística, precisa ter tudo isso aí que a gente falou. Então, o futuro aí que a gente pensa do nosso agronegócio cearense e estamos trabalhando para isso. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Gostaria de começar com o doutor Jada, e aí o doutor Silvio complementa, tudo bem? Ok, obrigada, Kelly. Olha, eu estou muito feliz, é muito prazeroso esse encontro. Eu acho que nós precisamos realizar mais eventos dessa natureza, falar mais do agronegócio, do agribusiness, das tendências, dos obstáculos. Acho que foi bem construído e eu fiquei muito feliz de participar aqui desta conversa, aqui desse tema, da discussão deste tema, que nos causa assim, muito regozijo, muita esperança também. Né? Acho que a gente constrói, a fala do doutor Silvio traz outra esperança. Eu fico aqui pensando na cultura também regional que nós temos e que o agronegócio pode impulsionar. Eu acho que às vezes eu vejo esses shows milionários e vejo tanta cultura local precisando de um apoio para ser divulgada. Eu tenho 2 programas de rádio aqui no estado de São Paulo e eu divulgo as músicas regionais, as duplas regionais locais, os poetas, as feiras, os artesanatos. Acho que a gente pode construir e fortalecer esse mercado local. Então, aqui, nessas considerações finais, eu só tenho a agradecer pelo convite, me colocar à disposição. Gostei muito da fala aí do doutor Silvio, achei muito ótimo assim, essa colocação das tendências aí para o agronegócio do Ceará, principalmente na geração de energia, que depois a gente pode até conversar mais e falar mais a respeito. Então, muito obrigado. Minhas considerações finais vão nesse sentido e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Também só agradecer, Kerly, obrigado pelo convite, e a todo o pessoal da Trends. Foi mais uma vez, tive o prazer de participar e também agradecer, até ressaltar o setor do agronegócio, que eu vejo aí como importantíssimo e que está sempre em crescimento. Agradecer também a participação conjunta do Dr. Jada, que gostei bastante das palavras e da explanação. Um prazer ouvi-lo e conhecê-lo. E também, até falando sobre cultura, eu acho que também um dos itens interessantes no agronegócio que a gente falou, e a gente poderia falar muito mais, mas tem o turismo rural também, que eu acho que ele é fundamental para o nosso agronegócio e ele é pouco explorado. Durante a pandemia, até pós-pandemia, né, o turismo rural ele cresceu muito, o turismo local cresceu bastante, porque o pessoal procurou viajar menos de avião e buscar mais conhecer as regiões, então, e precisa ser mais explorado, mais incentivado. Então, uma série de ações aí que o agronegócio pode trabalhar e que eu acho que
ano após ano a gente vem crescendo. Agradecer mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Ok. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos a participação de todos, né, de todos os nossos convidados e também da sua audiência. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Próxima quinta tem mais. Até lá! Até mais. Você sabe quantas obras da prefeitura estão em andamento? Acho que umas 15, 20. Umas 30, mais ou menos. Quantas, não sei não, mas tem muita. São mais de 100 obras da prefeitura em andamento. Tem obra de infraestrutura, saneamento, asfalto novo, escola, creche, tudo para deixar nossa cidade ainda melhor. Olha como tá isso aqui, ó. A construção do novo Gonzaguinha do Zé Walter tá quase pronta. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.